Então, pessoal, boa noite de novo. Boa noite. Nós, dando sequência à exposição do Salmo 23, que nós vimos fazendo já nas 3 últimas segundas-feiras, essa será a 4ª segunda-feira, que nós vamos nos debruçar sobre o texto do Salmo 23. Na semana passada, na segunda-feira da semana passada, quando nós estávamos terminando o versículo 3º, que diz: Ele me faz andar por veredas de justiça, guie-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Quando nós estamos vendo o que significa isso, por amor do seu nome, foi que nós fomos interrompidos por causa de um incidente dentro do espaço aqui. E nós estávamos em Filipenses 2, quando diz que Jesus morreu, e nós vamos dizendo, então, costurando aqui, finalizando aquele pensamento. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu e ressuscitou para nos garantir vitória sobre o pecado e sobre a morte e vida eterna. Isso ele fez porque Deus amou o mundo, Deus ama o pecador, mas a pessoa do Senhor Jesus, antes de tudo, morreu, conforme nos ensina o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, em obediência ao Pai. Isso é uma confirmação lá no Novo Testamento, lá nas cartas de Paulo, já falando sobre o ministério, sobre a atuação do Senhor Jesus, que é o grande pastor, que já está falando aqui no Salmo 23, confirmando que sim, as coisas que Deus faz, o que permite, como nós vimos falando, são feitas antes de tudo para a sua glória. E diz que ele morreu em obediência ao Pai, e por isso o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e diz, para a glória de Deus Pai. No final das contas, ou no princípio das coisas, a ação de Deus, que é uma ação graciosa, ou seja, de graça para nós, sem nosso merecimento, e amorosa pelo seu amor, é uma ação que visa a sua própria glória. Isso significa dizer que o salmista disse que guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E quando diz por amor do seu nome, também nos dá uma garantia de que é uma coisa que se faz, é uma coisa que Deus faz, é uma coisa que Deus não apenas promete fazer, não é uma coisa só que faz parte de uma poesia bonita como o Salmo 23, mas é uma certeza, é uma convicção de que Deus faz isso, porque o que garante que Ele faz é o amor que Ele tem pelo próprio nome, ou seja, é a sua vontade imutável, a sua vontade soberana. Ele não faz isso por um projeto qualquer, por um projeto leviano, por um objetivo pequeno, por um objetivo menor. O que Deus faz, e quando diz, nós já vimos também semana passada, só estou recapitulando porque a semana passada não foi muito tranquila no sentido da palestra, né? Então, só recapitulando, diz que ele guia, ou me guia pelas veredas da justiça, e nós vimos que isso é o próprio caminhar com o Senhor Jesus, que diz, eu sou o caminho. Então, veredas de justiça, Jesus diz, eu sou o caminho. Guia-me pelas veredas da justiça, Jesus diz que bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque ele será satisfeito, saciado. Então esse versículo 3 ficou assim, e nós chegamos agora para nos debruçarmos um pouco, para conversarmos um pouco, para aprofundarmos um pouco, para expormos aquilo que está contido como verdade, mas aprofundando, compreendendo completamente no versículo 4 desse salmo. Primeiro vamos reler o salmo. E ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu.
aqui é uma outra versão. A versão que nós estávamos vendo diz: ele me guia pelas veredas da justiça, ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então nós vimos esses três conceitos na segunda-feira passada: refrigerar a alma, porque a alma ferve às vezes, guiar pelas veredas da justiça e fazer isso por amor do seu nome. Agora vamos para o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Continuando então a exposição do Salmo, e eu penso que seria assim uma maneira de nós fazermos como estamos fazendo em várias segundas-feiras, para podermos um pouco aprofundar cada um dos pensamentos do salmista. É importante a gente lembrar, eu falei no início já, desde o início falei, que esse é um salmo dos que nós chamamos de salmos messiânicos. Este é um dos salmos messiânicos, ou seja, é um salmo que já aponta para o Messias, que é o Senhor Jesus. E desde o início faz isso, quando diz: o Senhor é meu pastor, e Jesus lá na frente vem dizer: eu sou o bom pastor. E todas essas figuras que nos apresentam aqui, que são apresentadas para nós aqui no Salmo, nós encontramos um paralelo dessas figuras na pessoa do Senhor Jesus. Como já vimos e como temos visto até agora. Pensando ainda na figura de um pastor que guia, faz deitar em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a alma, guia pelas veredas da justiça, faz tudo isso, e todo esse é o cenário que a nossa mente consegue imaginar, porque quando lê as expressões do salmista, a nossa mente obviamente cria essas imagens da água tranquila, do pasto verdejante. Mas assim como nós já vimos falando que isso era assim, quer dizer que a vida cristã que o salmista está descrevendo não é um pasto verdejante e não é um rio de águas tranquilas, como se fosse uma coisa absoluta. Isso é o céu. O céu é um local sem nenhum tipo de contraponto, nenhum senão, nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhuma imperfeição, gozo perfeito e eterno. Mas não neste mundo. Neste mundo existem os pastos verdejantes nos quais ele nos faz deitar, existem as águas tranquilas para onde ele nos guia. Neste mundo, que é habitado por hoje, cerca de 8 bilhões de homens cuja justiça é um trapo de imundícia, e nós vimos isso, ele nos faz caminhar por caminhos, por veredas de justiça, e as veredas de justiça são o próprio nome de Jesus. E isso é tudo muito bom, isso é tudo positivo, mas o salmista não engana a si mesmo, e esse texto também não nos engana, quando diz que existem vales da sombra da morte. E aqui, esse versículo 4, eu gostaria de desmembrar nas nossas mentes do jeito que ele se apresenta também, de novo. Hoje eu estava conversando com o Gilson, terapeuta da casa aqui, que vocês conhecem bem, que é meu colega já há alguns anos, bastante anos. E ele disse: nós fazemos aquela leitura como nós às vezes desejamos, como nós queremos, como nós entendemos. E esse é um dos grandes problemas realmente, de quando lemos as Escrituras, quando lemos a Bíblia, é que lemos baseados, já, e daí não vemos as palavras que estamos lendo, mas vemos ideias que já estão na nossa mente, e quando aquela palavra vem, a gente só vê a ligação entre a palavra que está aqui no texto e aquilo que nós já imaginamos. E por isso, muitas vezes, lemos o texto bíblico e não encontramos a verdade que ele está falando. Jesus disse que os fariseus faziam isso. Ele falou para os mestres da lei, os doutores da lei,
que eles faziam altos estudos bíblicos, porque eles julgavam que a verdade estava na Bíblia, a vida estava na Bíblia. E ele disse, mas quando vocês estão fazendo isso, vocês não querem vir a mim para terem vida. E a Bíblia nada mais é do que o próprio Senhor Jesus escrito. Então, muitas vezes, porque nós já temos uma ideia que nos foi passada por tradição, ou pelo nosso pensamento, porque nós temos um desejo, enfim, porque nós temos um pensamento já elaborado sobre como deveriam ser as coisas, mesmo quando nós lemos o texto bíblico, nós não nos atentamos para aquilo que ele está dizendo e afirmando, mas nós meio que, usando um texto bíblico que diz o contrário do que nós pensamos, nós conseguimos confirmar aquilo que pensamos. Isso parece absurdo, mas é assim que nós funcionamos. Então, quando o salmista diz, ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande, depende da versão que você lê, ainda que eu ande ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quando ele diz isso, as pessoas leem, quando eu andar, o vale da sombra da morte é uma coisa que todos nós vamos enfrentar. O vale da sombra da morte é uma coisa do qual ninguém escapa. Você já ouviu isso? Alguém dizer assim, o vale da sombra da morte é uma coisa da qual ninguém escapa. Esse mundo é o vale da sombra da morte. Um dia nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Tudo isso pode ser que seja? Não estou dizendo que não é. Mas o salmista está dizendo que pode ser que seja. Ele não está garantindo que ele vai passar pelo vale da sombra da morte. E nem eu, quando leio, estou garantindo para mim mesmo, estou tendo uma ideia absoluta de que eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Não é isso que está escrito, pelo menos, pelo contrário, está escrito o contrário disso. Ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, significa que é uma possibilidade, mas não está determinado, ou pelo menos já está determinado, nós sabemos isso, mas só Deus sabe o que está determinado e se eu passarei pelo vale da sombra da morte. Então a ideia do salmista é, claro, existem vales da sombra da morte, pode ser que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas ele diz, se eu tiver de passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Num versículo só, o salmista ele trabalha 4 tempos dos verbos. Agora, antes de continuar na explicação do texto, eu gostaria de parar e interromper e contar uma pequena história. Eu aprendi essa história, eu ouvi essa história aqui dentro do CN 26 anos atrás. Eu nunca li essa história. Eu ouvi quando eu era interno aqui, hoje eu tenho acolhido aqui, 26 anos atrás, e eu guardei essa história e eu vou contá-la do jeito que eu me lembro, porque eu sei que a mensagem central vai ser certinha. Os detalhes me perdoem se eu não sei exatamente como foi, porque a história que eu vou contar aqui, até onde eu sei, é uma história verídica. Enfim, diz que havia um pastor de uma congregação, de uma igreja, em algum país da Europa, eu não sei qual é esse país, esses são os detalhes dos quais eu não lembro, mas enfim, pastor de igreja, tá? Não é pastor de ovelha, pastor de igreja, certo dia, ele resolveu tirar férias, decidiu, precisava tirar férias, e a gente quando está, todos nós, gostamos de tirar férias em locais mais retirados, uma praia, um campo, uma casa de campo, uma casa na praia, um lugar onde tenha menos estresse do que tem o dia a dia da nossa vida, a função da subsistência. Então ele procurou, e se não me engano, na Suíça ou em algum lugar parecido, ele achou uma pequena vila onde ele poderia passar as férias com bastante tranquilidade. Em algum desses lugares assim, que a gente tem essas paisagens de neve, mas é a neve lá no pico da montanha, e aqui embaixo é uma campinazinha verdejante, você vê esse filme dos Alpes Suíços, tem isso, em alguma parte do ano, em alguns lugares, tem a graminha, tem a matinha ali, mas lá em cima uma neve que nunca se derrete, enfim. Ele passou férias num vilarejo
de um país diferente do dele, mas que era exatamente assim. E alugou uma cabana com a família, ficou por ali, mas ele encontrou, nesse local onde ele estava passando férias naquele ano, ele encontrou um pastor de ovelhas mesmo. Ele era um pastor de igreja, né? E ele encontrou um pastor de ovelhas. E ele começou a conversar com aquele homem. E ele era um pastor, um pregador do evangelho, ele tinha sede, ele tinha desejo de evangelizar as pessoas, trazer as pessoas para o conhecimento da verdade eterna, trazer as pessoas para o conhecimento de Jesus, levar a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas pudessem encontrar Jesus como Salvador. E ele, quando encontrou aquele pastor de ovelhas, ele sentou com o cara, começou a conversar, foi desenvolvendo um relacionamento, uma amizade. E aos poucos ele foi falando de Jesus para aquele homem. E daí lá pelas tantas ele falou assim: olha, como você é pastor de ovelhas, eu queria te dizer uma coisa. No cristianismo, no evangelho que eu prego, que eu vivo, existe um texto da Bíblia que é fantástico, porque ele descreve exatamente a tua profissão. Você já leu o Salmo 23, você conhece o Salmo 23, em que o salmista, que era um rei em Israel, ali no Oriente Médio e tal, ele escreveu sobre o trabalho do pastor de ovelhas, e aquele pastor de ovelhas disse assim: não, olha, eu nunca li a Bíblia e não sei disso que está falando, mas... Aí ele falou: então deixa eu te contar essa história. Ele pegou o Salmo 23, esse é o salmo que nós estamos estudando já há 4 segundas-feiras, e leu para aquele homem o Salmo 23. E assim se passaram os dias, ele fez uma primeira leitura, depois ele voltou, ele começou a explicar versículo por versículo, começou a explicar outras passagens bíblicas, e foi pregando o evangelho para aquele homem, até que aquele homem disse que sim, ele tomava uma decisão, e a decisão era de render a vida ao Senhor Jesus, de entregar a vida ao Senhor Jesus. É o que nós, os crentes do Senhor Jesus, chamamos de conversão. Aquele homem foi convertido ao evangelho, entregou a vida a Jesus. Aquele pastor ficou obviamente feliz com aquilo, mas o homem disse para ele: olha, pastor, eu não sei ler direito, e eu queria que você me ajudasse. Eu vi que o texto é pequeno, eu quero decorar, mas pastor, então vamos fazer o seguinte: para você decorar com facilidade, vamos fazer assim. Você pega os dedos da mão e para cada dedo da mão você decora um versículo. E aí no último dedo, que são 5 dedos de uma mão, né? Você vai decorando assim. Então, por exemplo, você pega o polegar e faz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, verdes pastos, guia-me mansamente, águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E como foi bastante o tempo que o pastor passou com aquele pastor de ovelhas, e como foi grande o interesse daquele homem, uma genuína conversão, ele realmente assim decorou o salmo com essa química, né? esse recurso de usar os dedos para cada dedo significar um versículo. Aquele pastor se despediu, os dois se despediram, se abraçaram, aquele homem comunicou o evangelho para aquele outro homem, saiu feliz porque uma pessoa com quem ele conversou chegou à fé, foi convertido pelo poder do Espírito Santo de Deus, e ele foi embora para a casa dele, e o outro, um pastor de ovelhas, tinha o trabalho dele, ficou ali. Passou-se algum tempo, eu não sei se foi um ano, ou se foram alguns anos, enfim. Em algum momento depois, uma outra época, esse mesmo pastor de igreja foi tirar férias de novo, voltou daquele mesmo vilarejo. Os vilarejos da Europa, eles não costumam crescer muito com a nossa cidade aqui. São aqueles vilarejos mais que ficam assim, décadas e séculos, aquela mesma coisinha, né? E ele foi para aquele vilarejo para passar férias de novo, para passar algum tempo. E chegando lá, ele procurou por aquele pastor, porque ele começou a procurar e não encontrou, e foi, ia visitar os currais e não achava aquele cidadão. Mas ele tinha um nome. E aí ele começou a perguntar para as pessoas: eu vim aqui algum tempo atrás e tal, e eu
conversei com um cara que era pastor de ovelhas, ficou meu amigo, ficamos amigos e tal, e eu não estou encontrando ele aqui, é o fulano, assim, assado, os caras, pastor, esse fulano, aconteceu uma tragédia, uma vez ele estava andando por aí, por uma montanha dessa, não sei o que e tal, enfim, houve um deslizamento de neve, e ele não conseguiu escapar e ele morreu soterrado na neve. O pastor, cara, olha, que coisa, não sabia disso, lamento. Aí os caras falaram, pois a gente achou estranho assim, porque ele morreu e a gente, quando encontrou o corpo, encontrou já congelado, debaixo da neve estava congelado. E ele era um homem solteiro, ele nunca tinha se casado, era um velho daquele velho ermitão. E a gente não entendeu, porque quando ele foi achado debaixo da neve, ele estava com a mão direita grudada no dedo anular esquerdo, e grudado assim, e estava com aquilo, e a gente para separar foi difícil, imagina, além do esfriamento do cadáver que é normal, ainda o congelamento, ele se congelou com a mão no dedo. E a gente não entendeu, porque ele era um homem que não tinha mulher, nunca teve esposa, nunca teve nada, ele estava com o dedo grudado nesse dedo. No quarto dedo, começando do polegar para baixo. E o pastor que tinha sentado com ele disse nada, falou. Pensou, e essa história se espalhou, então talvez ele tenha falado, não sei, mas história que naquele momento aquele pastor se rejubilou muito em Cristo, porque ele disse, aquele homem realmente entendeu a mensagem do Evangelho e creu no Senhor Jesus. E quando ele estava no vale da sombra da morte, quando aquele monte de neve caiu sobre ele e ele viu que ele ia morrer, ele segurou o dedo que lembrava para ele que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Gente, o Salmo 23, assim como todo o texto bíblico, é mensagem de esperança, pelo menos para aquele homem que decidiu entregar a Cristo a sua vida e pela fé receber Jesus como Senhor. Vindo agora para os dias atuais, eu nem sei quando aconteceu essa história que eu acabei de contar, eu sei que eu a conheci aqui em 99, mas eu não sei quando aconteceu. Mas vindo para os dias atuais, e bem atuais, vindo para mais ou menos uma hora atrás, aqui dentro, eu estava sentado numa daquelas mesinhas ali que foram fixadas no chão, e um colega disse para o outro, eu não sei o que vai ser da minha vida. E é uma frase que para mim não é tão impactante, porque afinal de contas eu estou numa comunidade terapêutica e nós chegamos aqui porque a nossa vida afundou na droga, afundou em todos os sentidos. Por causa da droga, a nossa vida realmente foi para um não sei o que é isso, né? Uma falta de desesperança, para um desespero. Mas hoje, quando eu ouvi aquele cidadão falando para o outro, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu pensei, olha, este homem, eu sei que todos precisam, mas eu pensei comigo, este homem precisa ouvir hoje que, embora nenhum de nós saiba o que vai ser das nossas vidas, essa frase não precisa ser falada como um grito de desespero, como um clamor de desespero do tipo, o que será de mim agora, o que vai ser de mim, como já prevendo uma grande ruína. Mas essa frase pode ser falada, como falou o salmista, eu não sei o que vai ser de mim, eu sei que eu sou ovelha de um bom pastor, mas aqui onde eu habito e aqui onde a gente transita todos os dias, existem muitos vales. E vales da sombra da morte. Existem vales, alguns vales tão profundos, ou seja, que as montanhas são tão altas na Palestina, que é da onde sai o sol está vindo, que quando o sol ele está atrás de um daqueles morros, o sol, a terra gira, mas dizer que o sol caminha de um lado para o outro, então o sol passa de um lado para o outro, mas quando ele está aqui, ele pega a sombra desse morro e joga na metade para baixo do outro, e aí faz sombra. E quando ele passa para lá, faz o contrário, daí a sombra é ao contrário, mas lá embaixo nunca tem sombra.
porque sempre tem a sombra por causa da inclinação dos morros em posição ao sol quando passa. Então, vale da sombra da morte é uma linguagem que o salmista Davi usou e que os judeus conheciam, essa até hoje. São lugares onde a luz do sol nunca entra. E esses vales da sombra da morte não são a morte. Isso é uma outra coisa que muitas vezes é falar assim: aqui o salmista está se referindo à morte. Ora, se fosse a morte, ele diria a morte. Mas disse vales da sombra da morte. Lá na frente, o escritor santo vai dizer que todas as coisas que vieram antes de Jesus, tudo que estava no Velho Testamento era sombra das coisas que haveriam de vir. Quando você anda por aí, você mesmo anda ao sol, ou uma luz dessa, tanto faz, uma luz natural artificial, tem você, que é o seu corpo, e tem uma sombra que é projetada. A sombra não é você. Então, um detalhe deste texto, mas que para mim faz bastante diferença, quando eu penso no que o salmista escreveu, o salmista não estava falando necessariamente do momento da morte, ele estava falando de momentos neste mundo, vales, ou o vale, ele falou de de maneira poética, específica, ele falou o vale da sombra da morte. Quando passar por um momento, por aquele momento, que é tão terrível quanto a morte, um momento tão perigoso, tão amedrontador quanto é a morte, um momento que ainda não é a morte, mas é a cara da morte, é um vale da sombra da morte. Eu nem sei se vou passar, mas se eu passar, uma coisa eu sei: eu não vou ter medo. Então, só na questão, por exemplo, do vale da sombra da morte, eu queria que você pensasse comigo. Eu estou recapitulando, porque às vezes eu contei a história para exemplificar, eu espero que também na sua cabeça a historinha do Salmo 23 com aquele pastor de ovelhas na Europa também fique como uma mensagem para você, como ficou comigo. Já tem 26 anos que eu ouvi, nunca esqueço. Mas recapitulando, ainda que não é no dia que eu passar, no momento que eu passar, como se fosse uma certeza, ainda que eu passe, não é a mesma coisa que eu passarei. Nem para bem, nem para mal. Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Nem para este mundo, nem para o seu vizinho, nem para o seu filho, nem para a sua esposa e nem para você mesmo. Nós não sabemos o que será o dia de amanhã, para ninguém além de nós e nem para nós mesmos. Então, o salmista não diz: eu vou passar pelo vale da sombra da morte, inclusive a morte, porque nós dizemos, nós no mundo fora do cristianismo, nós temos uma frase que diz: nesse mundo a única coisa que é certa é a morte, mas a morte não é certa. Os cristãos, por exemplo, os cristãos genuínos, os cristãos que têm o temor de Deus, os cristãos que estão na mesma disposição mental e espiritual dos escritores do Novo Testamento, em especial o apóstolo Paulo, e da igreja do Novo Testamento, os cristãos esperam a volta do Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus voltar, os cristãos vão ser levados ao céu, arrebatados. Não vão experimentar, os que estiverem vivos não vão experimentar a morte. Essa é uma coisa interessante, tem muitas coisas interessantes nas quais nós não prestamos atenção e por isso criamos vitórias fantasiosas. E aí temos umas teologias da vitória, da supremacia, do supercrente, do céu na terra, mas nós também criamos derrotas fantasiosas. Não só aquele nada me faltará lá do primeiro versículo, me é uma garantia de que eu não atravessarei momentos escuros e nebulosos, pelo contrário, momentos angustiantes e terríveis e escuros e dolorosos que fazem parte, as tribulações,
termina minha esperança, diz o apóstolo Paulo. Então, não só o nada me faltará, não é uma expressão que quer remeter a um paraíso na terra, como também se eu andar pelo vale da sombra da morte, é uma declaração de que eu andarei pelo vale da sombra da morte. Tudo isso está escrito em muito bom português para nós, só é preciso a gente entender. Então, não faça da sua mente, ou com a sua mente, usando a sua mente, não faça profetadas para você mesmo e muito menos para os outros. Uma vez Deus pegou um profeta e levou esse profeta para um vale cheio de ossos secos. Eu amo esse texto, Ezequiel capítulo 37. E ele levou o profeta para um vale cheio de ossos secos. E diz que os ossos estavam sequíssimos, estavam até rasgando, mas tão secos. E aí diz que Deus perguntou para aquele profeta: filho do homem, por acaso esses ossos poderão reviver? Olha, o profeta é um profeta de Deus, é um homem que anuncia vida, que anuncia salvação. Por outro lado, também o profeta para os rebeldes, os homens distantes de Deus, como consequência do pecado, como castigo pelo pecado para aquele que não se arrepende do pecado e não entrega a vida a Jesus. O profeta também, ao mesmo tempo, está profetizando morte, está dizendo que a consequência, o castigo do pecado é a morte. Então aquele profeta poderia dizer: Senhor, claro, como tu és um Deus misericordioso, como eu te conheço, eu tenho certeza que esses ossos poderão reviver. Ou então o profeta poderia dizer: não, Senhor, como tu és justo, como tu és Deus zeloso, como eles foram rebeldes, eu tenho certeza que eles não podem viver, ossos secos não podem viver. E aí seria uma profetada. Mas um profeta é aquele homem que fala em nome do divino e aquilo que o divino falou para ele falar. Então, como Deus, para aquele profeta, naquele momento, não tinha dito se os ossos iam viver ou não, como ele perguntou, o profeta respondeu da única maneira que é honesta de responder: Senhor, tu sabes se esses ossos poderão reviver ou não. Eu não sei. Eu não estou falando isso à toa, gente. Eu queria que você fizesse uma ligação com a sua vida. Eu não sei qual é a vez na tua vida que essa internação, esse acolhimento existe. Não sei se é a primeira vez que você vem como terapeuta, a 10ª vez, a 5ª vez, a 6ª vez. Quantas pessoas você já perdeu? Se foi uma esposa, 3, se foram filhos, se foi sogra, se foi cunhado, eu não sei. Muita gente, talvez você mesmo, está dizendo para você que você não tem mais jeito, que já era. Por outro lado, muitos outros falsos profetas também vêm e afirmam para você e dizem assim: não, fica tranquilo, você vai vencer, campeão, você vai ser campeão, você vai ser vencedor, e promete coisas que não pode cumprir, porque só quem pode tirar a vida e só quem pode garantir a vida é Deus. Então só quem pode dizer quem vai viver ou quem vai morrer é Deus. E neste salmo, neste versículo, o salmista diz: Senhor, eu não sei o que será da minha vida, eu não sei se você vai me levar, e mesmo sendo um bom pastor, que eu sei que é, mas eu não sei se na minha caminhada está faltando um vale da sombra da morte para eu crescer o tanto que tu queres que eu cresça, para eu amadurecer o que tu queres que eu amadureça. Ou se o Senhor não vai me fazer passar pelo vale da sombra da morte porque eu não suportaria, talvez. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas tem uma coisa que eu sei, e é disso que você precisa sair daqui hoje à noite com certeza. Você não sabe como será o amanhã, mas você pode sair daqui sabendo que seja como for o amanhã, mesmo que seja passando pelo vale da sombra da morte, e mesmo que seja passando pela própria morte, você pode sair daqui esta noite, ou sair desta noite, ou a qualquer momento você pode ter a mesma convicção do salmista e até testemunhar: eu não temerei mal nenhum.
E aí de novo nós entramos num caminho complicado, numa afirmação cabulosa, porque daí você pode me perguntar assim, tá, pregador, mas como é que você está dizendo que a gente não conhece o futuro e você já está me dizendo que eu posso sair daqui assim com essa garantia? Que negócio é esse? Como é que você sabe que eu posso? Porque no final das contas, eu estou dizendo isso para todos os homens que estão presentes aqui. Mas a única garantia que você tem de que poderá dizer: eu não sei o que me reserva o futuro, mas eu sei que não terei medo, a única garantia é a mesma que tinha o salmista. Tudo está fundamentado, escorado, tudo está depositado sobre o Senhor Jesus. Ele diz: porque tu estás comigo. Não se engane. Estou falando isso várias vezes. Tem gente que está chegando aqui neste momento do CNN, na sua história, na primeira segunda-feira comigo. Mas não é a primeira vez que nós vimos falando disso. Não se engane. Porque o texto bíblico não é um texto de promessa genérica de vive do jeito que você quiser, porque Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é um paizão, e Deus vai, no final das contas, vai pegar todo mundo e vai levar você para o céu. Não é assim. O homem que disse: eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que não terei medo, ele disse isso fundamentado numa verdade que era uma verdade para ele. E você vai poder dizer a mesma coisa se essa verdade for para você. Porque tu, e ele está falando com o pai, ele está falando com o Senhor, com o pastor, ele diz: eu sei que não terei medo, porque tu estás comigo. Eu já tive gente muito próxima de mim, gente inclusive que era de igreja evangélica, como eu sou. Quer dizer, não era gente inimiga do evangelho, gente adversária do evangelho, gente opositora do evangelho de maneira geral. Mas eu já tive gente que, falando comigo, e eu repito, gente de igreja evangélica, assim, às vezes os crentes são muito presunçosos, são muito arrogantes, muito prepotentes, porque dizem que tem a salvação, que vão para o céu, mas ninguém sabe, né? Como assim? Os crentes não são arrogantes nem presunçosos. Os crentes só são crentes porque são humildes e submissos ao único Deus vivo e verdadeiro. O problema, ou não é problema, pode ser um problema para quem ouve, mas para o crente é a solução do problema, é a garantia que o crente é aquele que caminha por veredas de justiça, é aquele que caminha com aquele que é o justo, com o seu sangue justo, que ficará muitos, caminha com o Messias, caminha com o Emanuel, o Deus conosco. Quando estava terminando a escrita do seu evangelho, o evangelista Mateus colocou as palavras do Senhor Jesus num momento de despedida. Talvez não tenham sido as últimas palavras de Jesus para os discípulos, mas foram as últimas que o evangelista Mateus escreveu. Ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus falando para os crentes isso, para os seus discípulos naquele momento. Mas é uma palavra para todos que confiam nele, para todos em todos os tempos se tornarão seus discípulos, para todas as suas ovelhas. Ele diz: estarei convosco todos os dias. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está comigo. E o homem que caminha com Jesus, e aqui eu estou colocando assim, o homem que caminha, mas eu quero que você entenda como um convite, eu quero que você ouça assim: se você decidir entregar a sua vida hoje ao Senhor Jesus, torná-lo o teu Senhor, baixar a sua cabeça para recebê-lo como pastor, se tornar com submissão, humildade e rendição uma ovelha que segue o pastor, você vai também experimentar a presença constante do Senhor Jesus na tua vida. Mesmo que você não sinta essa presença, porque não é isso que a Bíblia promete. A Bíblia não promete que nós, os crentes, vamos
todo o tempo da nossa vida sentir a gloriosa presença de Deus. Isso é mais uma mentira que se espalha por aí. Na verdade, existe uma promessa bíblica de que Jesus, que é Emmanuel, que é Deus conosco, estará conosco, os crentes do Senhor Jesus, todos os dias até a consumação dos séculos. Como ele disse isso, eu sei que ele faz isso. E num dia, ou em todos os dias em que eu não o sinto ao meu lado, eu vivo pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. Se em algum momento eu sinto a presença do Senhor Jesus em mim, se em algum momento eu sinto, eu estou experimentando isso pelos sentidos, nesse momento não é pela fé que eu estou vivendo, mas como o meu justo viverá pela fé, diz o escritor santo, e repete, Deus faz os escritores repetir esse conceito. Não é por sentir Jesus que você sabe que ele está aqui, mas é porque ele disse que está. O escritor aos Hebreus diz que quem quer se achegar a Deus tem que fazer pela fé, tem que crer que ele é Deus, que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E o escritor ainda começa esse assunto sobre fé dizendo que a fé é a certeza de que existe aquilo que nós não vemos e a convicção firme de que alcançaremos aquilo que esperamos. Ninguém que já alcançou alguma coisa está esperando nada. Aquele que já tem alguma coisa não está mais esperando nada. Então isso não é fé. Fé é convicção de que alcançará o que espera. Esse versículo 4 do Salmo 23 é de uma profundidade fantástica no sentido de que ele descortina diante de Deus, como é um texto de confissão, um texto de adoração, mas também diante de todos os homens que leem esse texto que o salmista escreveu, diante de toda a humanidade, o testemunho de um homem crente, que é o testemunho de todos os crentes, de que, primeiro, eu não sei qual é o que me aguarda no futuro, o dia de amanhã, mas eu sei que tem locais nesse mundo tão terríveis quanto o vale da sombra da morte, e assim como eu não sei se estarei nele, também não sei se não estarei nele. Então aquele que canta vitória, que diz que é um triunfante, que tudo é vitória, e que como ele está com Jesus, nada vai pegar no pé dele, nada pode chegar perto, aquele que canta uma vitória que não é prometida pelas Escrituras, não antes do céu, às vezes pode quebrar a cara, porque vai passar por situações, pode passar por situações de aparente derrota, e pode sair dessas situações derrotado, porque não confiava na presença do Senhor Jesus, mas confiava na sua própria confiança, tinha fé na fé. Então, você não deve ter fé na fé. A fé que salva é a fé no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Jesus que é o autor e é o consumador. A nossa fé é em Jesus, porque Ele faz acontecer aquilo que eu preciso que aconteça. Ele é o pastor que não deixa nada faltar a mim, Ele é o pastor que me conduz, e Ele é o Deus que está comigo. Gente, se o salmista não tivesse uma convicção da presença de Deus, naquele momento, ele não teria a ousadia de dizer, eu não terei medo no futuro. É por isso, essa era a minha discussão agora há poucas horas atrás aqui com o Gilson, foi ali na sala dele, porque eu disse, o texto bíblico diz que o perfeito amor lança fora o medo. O texto bíblico afirma isso. Mas hoje nós temos uma ideia de que um pouquinho de medo é bom, porque senão vem a autoconfiança, a autossuficiência, e aí cresce a arrogância e a gente cai. Mas não é isso que o salmista ensina, e não é isso que o apóstolo João ensina. O apóstolo João, lá nas cartas, ele diz, o perfeito amor, que é o Senhor Deus, que Deus é amor, lança fora o medo. Não é que
Eu pego o meu medo e jogo fora, porque eu sei que Deus está comigo, porque Deus é amor, e como eu tenho o amor de Deus, eu pego meu medo e jogo fora. Não, não é uma ação que está em mim, eu não tenho esse poder. Mas, veja como está escrito pelo apóstolo João, está escrito que o perfeito amor, e o perfeito amor é Deus, ele joga fora o medo, ele tira o medo. E o salmista explica como que isso acontece. Ele vem até a cada um de nós, até o ser humano, até a pessoa, ele vem até você e habita em você e acompanha você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vem até você e fica presente na tua vida. Não é que Jesus esteve ou estará comigo, mas é que Jesus está comigo. Isso é presente. Ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. E quando Deus está comigo, não existe lugar para o medo. Então, como eu sei que a presença de Jesus na minha vida é um tempo presente perfeito, como ele está hoje, amanhã eu vou dizer ele está, depois de amanhã eu vou dizer ele está, e todos os dias até o final dos séculos, até a minha morte, até a volta do Senhor Jesus, eu vou dizer, porque ele promete, eu vou dizer que ele está comigo. E se ele está comigo, eu não temo. Por isso que eu posso já dizer hoje, que assim como eu não temo hoje, eu não temerei amanhã. Porque assim como ele está hoje, ele está amanhã comigo. Isso é o que diz o versículo 4. Essa é a verdadeira, o verdadeiro sentido, ou a profundidade do sentido desse pequeno versículo das Escrituras que está inserido nesse pequeno salmo, que é um dos textos mais comentados, mais lidos das Escrituras. Não é pouca coisa, mas ao mesmo tempo é tudo. Não é pouca coisa, mas ao mesmo tempo é coisa acessível, porque é a presença do Senhor Jesus que veio para o que era seu e os seus não o receberam. E agora estou falando do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, não é uma coisa que está distante de cada um de nós, é uma coisa que está próxima de nós. Um Deus que está no mundo, mas que quer estar com você, que se estiver com você, lança fora o teu medo, te dá confiança de, mesmo estando no vale da sombra da morte, não temer nada. E aí não é uma coisa que você vai, hoje eu não tenho medo, quero ver como é que vai ser amanhã, eu não sei como é que vai ser amanhã, e daí eu estou falando de medo para tudo. Medo de sobrevivência, medo se vai ter comida, medo se vai ter fé, medo se vai estar em abstinência, medo se vai ter recaída, tem medo de tudo. O mundo vive de medo. É porque o mundo vive de medo que também a indústria farmacêutica vive de substâncias psicoativas que inibem o medo. E a indústria farmacêutica vive de substâncias psicoativas que inibem o medo com legalidade. Mas a indústria da droga, a indústria do crime, a indústria da dependência química, vive também de substâncias psicoativas que também aliviam o medo, anestesiam o medo, só que com drogas ilegais. De qualquer maneira, tem gente querendo, o mundo está meio preparado para anestesiar o teu medo. Mas não existe nenhuma garantia de sucesso, nenhuma garantia de vitória, nenhuma garantia de esperança, nenhuma garantia de sobrepujar até a morte, a não ser em Cristo Jesus. E ele diz: aquele que está em mim, mesmo que morra, viverá, porque eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, quando Jesus fala da ressurreição, ele vai muito além do que o salmista falou ali, sobre passar pelo vale da sombra da morte sem medo. Jesus promete que na união mística de você com ele, de ele com você, você não terá medo, porque ele estará presente, inclusive no momento da sua morte, se essa morte acontecer. Se ele te arrebatar antes de morrer,
você não vai experimentar a morte. Mas a morte é presente nas nossas mentes, porque é uma coisa certa neste mundo, nas horas do mundo. Então nós temos sempre a ideia da morte, mas o crente não vive com medo da morte. E por que o crente não vive com medo da morte? Porque é um idiota que não tem medo de uma coisa que é certa? Ou porque ele é um prepotente, um arrogante, é um cara que se acha? Não. É porque ele confia no Senhor. Ele teme o Senhor. Então nem ele é idiota, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e nem ele é um anestesiado. Ele é um homem que sabe que vai passar, ou pode passar, por situações muito ruins, inclusive a morte, mas que como ele já tem o Emanuel, como Deus já é presente na vida dele, e sempre é presente desde o primeiro momento que se fez presente de maneira individual na vida desse homem, esse homem pode dizer desde já: eu não temerei mal algum. Está fundamentado na obra de Deus de estar conosco. Isso é Jesus. Boa noite.